Cultivo Online, capítulo 9, Sapo de Jade. Parabéns! O jogador Imperador Relâmpago, o jogador Lotus Branco e o jogador Rainha Fieri se tornaram os primeiros jogadores a limpar o cemitério de esqueletos. O anúncio repentino chocou muitos jogadores, mas não foi porque eles foram os primeiros a limpar esta masmorra, mas porque 3 famílias diferentes do Legacy Ranking foram agrupadas. Em outras palavras, eles estavam cooperando, algo que raramente é visto pelo público, ou nunca. Puta merda, 3 das 10 principais famílias do legado estão cooperando para limpar uma masmorra juntas. Talvez eles tenham decidido fazer uma aliança para derrubar esse jogador Yuan. Essa é uma possibilidade. Muitos jogadores fofocaram sobre o novo anúncio online, alguns até fazendo conspirações. O Legacy Ranking é um sistema do mundo real, ou um ranking do mundo real, por assim dizer, onde jogadores profissionais lutam entre si competitivamente para obter uma vaga no Legacy Ranking. Só pode haver 100 jogadores no ranking Legacy, classificados de 1 a 100. Fazer parte do Legacy Ranking traz inúmeros lucros e quase nenhuma queda. Riqueza, fama, autoridade, poder, pode-se obter tudo isso apenas estando no ranking legado. Além disso, uma vez que um jogador se torna parte do ranking Legacy, independentemente de sua classificação, sua família também se tornará uma família Legacy, permitindo-lhes recrutar jogadores talentosos para ajudá-los a permanecer ou subir na classificação dentro do ranking Legacy, quase como uma guilda ou clã em jogos. Inúmeros jogadores, jovens e velhos, lutam em torneios mundiais apenas para obter as qualificações para desafiar alguém que está no Legacy Ranking para roubar seu lugar. Além disso, apenas um jogo seria escolhido a cada década como foco. Por causa disso, as classificações normalmente sofreriam grandes mudanças a cada década, exceto para aqueles que estavam no topo da classificação. O jogo que o Legacy Ranking escolheu para ser o foco principal desta década foi obviamente Cultivation Online, o VRMMORPG mais quente do mundo até hoje. Momentos após o anúncio, outro aparece acima das nuvens. Parabéns! O jogador Xionglu obteve o primeiro equipamento de grau Spirit do mundo. Ele finalmente apareceu. O Imperador Relâmpago estreitou o olhar para o nome no anúncio. Xionglu da Divindade do Céu, ocupando o topo do ranking legado como o jogador número 1 neste mundo. Ele é uma figura importante mesmo no mundo real, sendo dono de uma das maiores empresas de jogos do mercado. Mesmo um monstro insuperável como ele só poderia obter o equipamento de menor qualidade neste jogo depois de tantas horas. Ainda assim, este Yuan. Fieri Queen suspirou alto. Xiao Hua, quais são as notas do equipamento? Yuan perguntou a ela depois que o anúncio desapareceu. Espírito, terra, céu, divino, cada um dividido em 4 níveis de qualidade, baixo, médio, alto e pico. Existem outros graus superiores ao divino, mas não há necessidade de se preocupar com isso, pois você só pode encontrá-los em os reinos superiores. Reino, você também mencionou isso antes. O que você quis dizer ao me trazer para o próximo reino? O irmão Yuan está atualmente no reino mais baixo, o céu inferior. O trabalho de Xiao Hua é ajudar o irmão Yuan a alcançar o reino mais alto, o céu supremo. Seu emprego? Ele questionou. Por que e quem lhe daria esse trabalho? Xiao Hua aceitou o legado do céu supremo, então tornou-se seu trabalho encontrar um sucessor. Que jogo profundo. Yuan olhou para o céu. Como chegaremos ao próximo reino? Ele perguntou. O irmão Yuan está muito fraco agora e só deve se preocupar em ficar mais forte. Depois disso, podemos desafiar o guardião do reino pelo acesso ao próximo reino. Então é esse tipo de jogo? Yuan tornou-se mais compreensivo com o objetivo deste jogo. Existe uma recompensa por chegar lá, o céu supremo? Ele perguntou por curiosidade, sem esperar muito. Tudo, ela respondeu após um momento de silêncio. O vencedor obterá tudo o que este mundo tem a oferecer. Então, eles se tornarão o deus deste mundo. Yuan não esperava uma recompensa tão generosa. Permitir que os jogadores se tornem deus? Então os criadores do jogo estão essencialmente dando poderes administrativos para aqueles que chegam a esse ponto? Quão generosos da parte deles. Mas não tenho utilidade para tal poder, então aproveitarei minha vida ao máximo e deixarei que outros lutem por essa recompensa. Yuan pensou consigo mesmo. Ele estava satisfeito em apenas ter a capacidade de usar os olhos e os membros como desejasse. Depois de caminhar por algum tempo, Yuan finalmente percebeu que eles estavam caminhando sem rumo, sem destino. Xiao Hua, para onde devemos ir agora? Ou melhor, o que devemos fazer? Ele perguntou a ela, que parecia ser quem liderava essa jornada. Xiao Hua olhou para ele com uma expressão indiferente e disse: ajude o irmão Yuan a ficar mais forte. E como faremos isso? Embora ele realmente não deseje força, também não era algo que ele recusaria. Isso, Xiao Hua de repente apontou para a distância onde havia um campo aberto, e no meio desse campo aberto havia uma grande figura de pelo menos 5 metros de altura. Isso é um sapo? Yuan piscou rapidamente algumas vezes sem parar quando viu o enorme sapo com pele de jade sentado no meio com os olhos fechados, aparentemente dormindo. Esse é um sapo de jade. Tem poder equivalente a um cultivador aprendiz espiritual do 9º nível. Aprendiz espiritual do 9º nível? Eu sou apenas um aprendiz espiritual do 7º nível. Você está me dizendo para me matar? Yuan quase chorou ao ouvir suas palavras.
Embora o sapo de Jade esteja 2 níveis acima da base de cultivo do irmão Yuan, isso não deveria importar porque o irmão Yuan cultivou a técnica de consumo do céu, permitindo-lhe ser mais forte do que a maioria dos cultivadores no mesmo nível. É realmente assim que funciona? Mas eu também não sei lutar. Ah, ele nos notou. Yuan de repente apontou para o sapo de Jade, sua cabeça virada na direção deles com intenção assassina irradiando de seu olhar. Uau! O sapo de Jade saltou de repente e apareceu a dezenas de metros no céu, quase como se estivesse tentando tocar as nuvens. Atenção! Yuan instintivamente agarrou Xiao Hua pela cintura com uma das mãos e saltou para trás para evitar a sombra. Segundos depois, o Jade Frog pousa onde estava originalmente, criando uma marca no chão. Isso foi por pouco. Yuan enxugou o suor invisível da testa quando viu o buraco no chão. Eles poderiam ter sido pasta de carne se ele não se esquivasse disso. Irmão Yuan, boa sorte. Ela fez um sinal de positivo com o polegar e caminhou casualmente para o lado para assistir, deixando Yuan perplexo. Pensando que ela era apenas uma formiga, o sapo de Jade a ignorou e manteve o olhar em Yuan. Você, como vou lutar contra esse monstro sem nenhuma arma? Ele gritou alto. Então o irmão Yuan pode usar isso. Xiao Hua retirou uma pequena bolsa de suas vestes, tirando uma espada de aço de dentro. No entanto, quando ela puxou a espada, ela também alertou o sapo de Jade, fazendo-o saltar em sua direção. Aos olhos do sapo de Jade, Xiao Hua, que tem uma arma, era uma ameaça maior do que Yuan, que estava de mãos vazias. Então ignorou Yuan e foi atrás dela. Xiao Hua, cuidado, ele gritou para avisá-la, mas Xiao Hua apenas observou cair sobre ela com uma expressão calma. Estrondo. O chão tremeu levemente quando o sapo de Jade pousou no pequeno corpo de Xiao Hua. Os olhos de Yuan se arregalaram e seu queixo caiu de choque. Em sua mente, Xiao Hua provavelmente se transformou em uma panqueca depois de ser esmagado pelo enorme corpo e peso do sapo de Jade. De repente, névoas roxas começaram a sair debaixo do sapo de Jade. Quase como se ele tivesse peidado, Yuan voltou a si. A névoa roxa se distanciou do sapo de Jade e se reuniu ao lado de Yuan, antes de formar a figura de uma garotinha. Xiao Hua, Yuan ficou perplexo com o que acabara de testemunhar. O que acabou de acontecer? O que há de errado, irmão Yuan? Ela perguntou a ele com uma voz normal, como se ela não tivesse sido esmagada pelo sapo de Jade. Você? O que aconteceu agora? Físico da névoa roxa de Xiao Hua? Sim. Mas também estou falando sobre porque você ficou ali parado para receber o ataque. Você quase me deu um ataque cardíaco. Mas o irmão Yuan disse que Xiao Hua não pode usar seu poder até que Xiao Hua tenha permissão, e Xiao Hua não teve permissão. Yuan olhou para ela com os olhos arregalados, sua expressão perplexa. Você é um idiota? Ele de repente gritou com ela. Assustada, Xiao Hua encolheu a cabeça como uma tartaruga assustada. Mesmo se você não quisesse usar seus poderes, você poderia simplesmente ter se esquivado. Não havia razão para você ficar aí e receber o golpe. Yuan estava chateado, mas principalmente consigo mesmo por dizer a ela para fazer algo sem pensar a respeito. Xiao Hua é apenas um NPC, alguém programado para agir e fazer as coisas de uma determinada maneira. Então se Yuan dissesse para ela sentar, então ela sentaria sem questionar ele, seu mestre. Mas Yuan não levou em consideração que ela era uma NPC, que também é sua serva, e a tratou como uma humana de verdade. Por isso ele acreditou que ela teria alguma lógica quando ele disse a ela para não usar seu poder de forma imprudente. Ponto. Desculpe. Xiao Hua se desculpou. Aí, Yuan deu uma palmada no rosto quando viu seu rosto triste. Eu deveria ser o único a me desculpar? Xiao Hua, eu disse para você fazer algo sem pensar, me desculpe. Quando eu disse para você não usar seus poderes, não tive a intenção de selar completamente seu poder e ser um saco de pancadas. Se você estiver em perigo ou sentir que precisa usar seus poderes, então use-os. E quanto à permissão do irmão Yuan? Esqueça que eu já disse isso e use-o de acordo com seu julgamento. O que estou tentando dizer é que não há necessidade de quebrar um ovo quebrando-o com uma pedra grande, e pense no seu entorno e no ambiente antes de decidir usar isto. Xiao Hua entende. Ela assentiu. Bom, agora, me dê essa espada. Tenho uma dívida para saldar com esse maldito sapo. No momento em que Yuan agarrou a espada de aço pelo cabo, informações sobre a espada apareceram em sua cabeça. Espada espiritual. Grau, espírito. Qualidade, pico. Força física necessária, 900. Força mental necessária, 1500. Nitidez, 1000. Descrição: corta metal como se fosse manteiga. Boa espada. Yuan instantaneamente gostou dele depois de balançá-lo algumas vezes no ar.